Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que confere os conteúdos do Geralmente Quinta-feira, nosso canal especial para produção de conteúdos, contribuição para a expansão de consciência em relação a temáticas como diversidade e inclusão, inovação, gestão humanizada, negócios conscientes. Eu sou a Maíra Santiago, estou aqui para receber duas pessoas mais do que especiais nessa que é para mim a primeira gravação de 2022. Então a gente já começa o ano com o pé direito, certamente com muita contribuição em relação a esse tema tão urgente e necessário no nosso trabalho e nas nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora a gente tem também o Cortes do Geralmente Quinta-feira. Fica a dica para se inscrever, deixar o sininho ativado lá no GQF e também no Cortes do GQF. Assim você não perde nada do que a gente tem para ser compartilhado, para a gente contribuir ao longo desse ano que está só começando. Super obrigada pela sua audiência. E quem a gente vai receber no programa de hoje? Temos duas pessoas que eu tenho a honra de poder ouvir histórias, aprender mais uma vez. E quem são elas? Eu estou aqui hoje com a Flávia Cortinoves, que é administradora, tem MBA em gestão empresarial, em gestão de projetos, desenvolveu uma metodologia para capacitação de pessoas com deficiência intelectual. E ela é assessora especial na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Ela é esposa do David, eu vou falar errado? David. Claro, David, mãe do Gabriel e do Rafa, educadora, palestrante e principalmente inspiradora e minha amiga. Então, super bem-vinda, Flá. Não sei se esqueci alguma coisa, se errei além do nome do marido. Não, você falou tudo perfeitamente bem, de tudo. Estava ansiosa por esse dia contigo, Flá, e a gente tem aqui reforçando o time, nossa querida, que sempre aparece pequenininha no canto da tela, fazendo toda a tradução. Não é tradução, meu Deus, não é transcrição também. Interpretação em Libras. A pessoa persevera para aprender, não desistam de mim. Nossa queridíssima Aline Mariotti, doutoranda em diversidade e inclusão social, mestre em ciências exatas, olha que curioso, especialista em Libras e em políticas públicas, pedagoga, escritora, autora do livro Projeto Bilíngue, Não Há Barreiras que a Libras não possa transpor. Então, na cadeira de anfitriã e convidada, acho que mais para lá do que para cá hoje, né, Aline? Que delícia estar contigo, muito bem-vinda. Que bom, Maíra, que bom, que honra estar aqui com duas pessoas tão importantes para mim, né? A Flávia, que eu estou conhecendo hoje, já conheci um pouco da trajetória dela, do trabalho, mas hoje ela está aqui junto comigo, do meu lado. E a nossa Maíra, né? Eu já chamo de nossa, porque ela é nossa aqui do GQF, sempre aqui fazendo essas belíssimas anfitriagens, né? Que bom estar aqui contigo, Maíra e Flávia. Obrigada, da mesma forma. Todo meu de estar aqui compartilhando esse espaço com duas grandes mulheres. Uau! Coisa boa, mulherada dominando. E como aqui no nosso canal a gente gosta de falar, mas a gente gosta de fazer também, para que a gente tenha coerência nas nossas ações, a gente fica muito de olho nesses aspectos, a gente começa fazendo a nossa audiodescrição. Queria chamar, então, a Aline para puxar a fila e a gente já aprende a fazer direitinho junto com a Aline. Está contigo. Olá, pessoal. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo longo, arruivado, estou com ele preso num rabo de cavalo, tenho corte de franjinha, com óculos de armadura azul, estou com um batom levemente rosa nos lábios, com brincos bem pequenininhos dourados, estou com fone de ouvido preto, sentada numa cadeira preta, atrás de mim tem uma parede totalmente branca, estou com uma blusa fechada de golinha com umas flores azuis e ela é branquinha também.
Eu sou uma mulher branca de 49 anos, eu tenho 1,60 m, eu estou sentada nesse momento no meu escritório da minha casa aqui no Rio de Janeiro. Aliás, a gente tem 3 estados aqui hoje, né? Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho cabelos pretos, lisos, na altura do pescoço. Eu estou usando uma camisa preta com gola V. Estou usando também um colar com um colar prateado. Estou usando um óculos preto comprido, né, retangular, e estou usando um batom bem levemente rosinha. Atrás de mim eu tenho um quadro colorido, pintado nas cores azuis, vermelhas e amarelas, e tenho também uma parede bege e uma porta, que é a porta que sai aqui do meu escritório. Prazer estar aqui no GQF hoje. E, por fim, eu sou a Maíra, hoje fazendo essa anfitriagem, sou uma mulher branca, de cabelos louros, uso um óculos de armação dourada, bem grandão, que deixa meus olhos castanhos bem grandes também. Estou usando um batom rosa, então a gente está combinando, todas de óculos, todas de rosa, uma blusa azul em decote em V, e atrás de mim eu tenho uma poltrona com uma almofada e uma estante com plantas. Então esse é o background aqui. Isto posto, eu queria trazer para puxar a nossa conversa a citação de um livro que ainda está no pré-lançamento, de um cara super polêmico, Nassim Nicholas Taleb, A Cama de Procusto. Então é um livro com aforismos, uma porção deles bem provocativos, mas eu queria me ater exatamente à questão mitológica do Procusto, o leito de Procusto, conhecido por alguns. E aí, na introdução do livro, o Taleb diz o seguinte: na mitologia grega, Procusto era o cruel dono de uma pequena propriedade em Corídalo, na Ática, a meio caminho entre Atenas, onde eram realizados os misteriosos rituais de adoração aos deuses. Ele tinha um senso de hospitalidade peculiar. Sequestrava os viajantes que por ali passavam, oferecia-lhes um generoso jantar e depois os convidava a passar a noite em uma cama bastante especial. Procusto queria que a cama se encaixasse perfeitamente ao viajante. Se eram altos demais, amputava-lhes os membros com um machado afiado. Os que eram baixos, ele esticava de modo a preencher toda a extensão da cama. Bem bonzinho o Procusto, né? O anfitrião aí com segundas e terceiras intenções. Para a gente aquecer a conversa pensando na cama de Procusto, eu queria saber de vocês. Hoje, as organizações se aproveitam dessa analogia? A gente enxerga os negócios, as profissões, os cargos como uma espécie de leito de Procusto, na opinião de vocês? Flávia, conta pra gente tua visão. Cara, muito interessante, porque assim que você estava lendo essa frase, da qual eu não conhecia, me veio a ideia de por que a gente tem hoje, né, de falar sobre diversidade e inclusão. Porque o mundo, ele é concebido sempre para a maioria. Acontece que dentro dessa maioria existe uma enormidade de singularidades. E como o mundo é sempre pensado na maioria, e voltando aí pensando nas pessoas com deficiência, por exemplo, elas sempre tiveram um olhar, né, do diferente, do fora do padrão. E o que o Procusto pensava era, cara, as pessoas têm que se encaixar neste padrão. E a gente não se encaixa em padrão nenhum, né? Ninguém é igual a ninguém. E aí esse é o grande problema nosso. E aí, Maíra, em vez de falar das organizações, né, a gente tem que sempre lembrar que falar de organizações é falar de pessoas. E a gente está sempre em busca, né? Porque eu desenvolvi um produto perfeito, mas perfeito para quem? Né? O que é perfeito para mim pode ser
não perfeito para você, Aline. E aí essa história do padrão, ela se distancia demais daquilo que a gente acredita em o que é diversidade, do respeito às singularidades, do olhar das especificidades, porque no final das contas, né, eu quero consumir aquilo que é bom para mim. E se eu estou fora desse padrão, né, se meu pé está maior, isso não serve para mim, esse produto não é para mim. Então você, empresa, né, você gestor desse projeto na empresa, está desenvolvendo algo que não cabe para mim. E aí, isso faz muito sentido, entendeu? Muito sentido, não só nas organizações, como também nas escolas. Porque as escolas também esperam receber somente os alunos dentro do padrão. Né? Então, todas as vezes que isso acontece fora, né, as mães, e eu me coloco nessa, eu tenho um filho de 11 anos, com deficiência intelectual, então todas as vezes que eu me vejo discutindo com a escola, eu vejo que a escola tem o desejo de que ele fosse dentro do padrão esperado para aquele tipo de deficiência que eles imaginaram. Mas acontece que a singularidade é muito grande para cada pessoa, né? Cada pessoa é um universo. Então, eu acredito que a gente tem esse olhar nas organizações, na sociedade, na educação, na saúde, né? Quantos médicos a gente tem, né? E eu posso falar isso, que a gente vai e não conhece as especificidades do meu filho. Então, ou seja, porque ele está acostumado a tratar as pessoas padrão. Saiu daquele padrão, não conheço mais. Então, para mim, sim, isso faz, infelizmente, ainda muito sentido. Muito obrigada, Flá. E aproveitando esse gancho, Aline, o que a gente perde, na tua opinião, quando a gente molda as pessoas de acordo com o padrão socialmente aceito? Qual a tua visão nesse sentido? Então, né, Maíra, aqui, indo, né, ao encontro da fala da Flávia e concordando e assinando com tudo também, né? No momento que a gente chega numa empresa, hoje, por exemplo, a gente pensa nessa gestão da diversidade, né? Então, como é que a gente faz uma gestão da diversidade? A gente vai muitas vezes pela cultura da empresa. O que essa empresa vem atuando, a forma que ela vem se desenvolvendo. Mas a gente sabe que inconscientemente existe um controle dos corpos, vamos dizer aí, né? Porque a gente tem metas, a gente tem padrões, e isso é uma coisa que já está no nosso inconsciente. Então, como a gente vai trazer isso para a forma de consciência, é muito mais além, é muito mais difícil. Porque, como a Flávia bem colocou, a gente é uma sociedade onde cada um tem o seu jeito, tem a sua singularidade, tem a sua forma de se expressar, tem a sua forma de se comunicar, e tem também a sua criatividade. E ao seu próprio potencial, né? Ou seja, a sua própria maneira também de resolver e potencializar as coisas. Então, uma empresa, quando ela vem com esse sentido de controle, de podar muitas vezes a criatividade, a opinião, a famosa, como é que é a sua frase, Maíra? A ostra feliz não faz pérola, né? Minha não, do Rubem Alves, eu peguei citada dele. Isso, você sempre cita, eu acho essa frase maravilhosa e ela se encaixa em inúmeros conceitos, inclusive aqui na nossa conversa hoje, né? Porque se você não tem essa revoluçãozinha diária, muitas vezes você não vai conseguir atingir o ponto de fato incluir todo mundo no universo, né? E uma empresa só tem a ganhar quando ela passa a respeitar isso. Mas, claro, é difícil muitas vezes a gente mudar uma cultura, isso não é do dia para a noite, isso são anos, isso vai muito além de um diagnóstico, né? E também pela questão de você estar aberto a mudanças. Isso é o primeiro ponto-chave, você se abrir à mudança, você aceitar que até o momento você não conhecia aquilo, então agora você vai aprender um novo jeito. E sim, a gente se desenvolve muito mais, as ideias surgem mais, a criatividade traz muito além, né? E hoje está aí o nosso capitalismo consciente provando que é as relações humanas que fazem a coisa acontecer de fato, né? Eu queria entender um pouco, mais do que estudiosas e teóricas do assunto, vocês, para mim, são inspirações.
porque é muito notável quando há um discurso que é puramente frio, que vem apenas de um academicismo e passa muito longe da postura de vocês. Qualquer coisa nesse sentido. Eu queria que o público soubesse de onde vem essa paixão, aonde foi a fagulha de interesse para esse tema, fagulha que não foi fagulha porque eu sei, foi um vulcão, né, no caso das duas, mas da onde vem esse desejo, né, de buscar a inclusão da diversidade? Então, eu falei, eu sou uma mulher de 49 anos e desses 49 anos, 23 deles eu trabalhei em indústrias ou como gestora ou como consultora depois, sempre na área de melhoria de processo. Ou seja, esse foi o trabalho que eu fiz até 2011, quando o meu segundo filho nasceu e eu descobri após o parto, né, ainda na maternidade, que ele tem síndrome de Down. E aí eu me dei conta, né? E aí nesse momento eu, sinceramente, eu fiquei bastante perdida, porque essa questão do imaginário, né? De imaginar, da expectativa de um filho, você não imagina, né? Que você não constrói o seu castelo, né, considerando que ele pode ter deficiência, que ele pode isso, que ele pode aquilo. Você constrói uma imagem, e aí você tem que se desconstruir dessa imagem, aí você se dá conta que você não tem nenhum repertório para que você possa se basear. Eu, infelizmente, durante a minha vida inteira, eu nunca tive a oportunidade de estudar com uma pessoa com deficiência. Eu nunca tinha dito nenhum oi para uma pessoa com síndrome de Down. Para mim, as pessoas com deficiência intelectual estavam atrás de muros, porque era assim que eu cresci. Eles estavam em instituições, em escolas especiais, bem distante da sociedade, bem longe dos nossos olhos, no clube, nas festas, né, no comércio, na praça. Então, eu não tinha nenhum repertório para poder acessar e poder transformar o meu olhar, que foi de muito julgamento, de muito preconceito, de muito capacitismo, que não deixa de ser o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Eu não acreditei que meu filho nem teria oportunidade de saber ler e escrever. Essa era todo o repertório que eu tive. E foi a partir daí que eu comecei a enxergar um mundo que eu desconhecia. Eu comecei a enxergar uma parcela enorme da população, a gente é cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, aqui no Brasil a gente é cerca de 16 milhões atualmente de pessoas com deficiência, ou seja, 6,7% da população brasileira, né, de acordo com essa última revisão que houve, né, antes se falava em 24%, mas, cara, 15 milhões é muita gente, e eu não enxergava essas pessoas, eu não enxergava as necessidades, eu não enxergava a participação delas, não me importava com a representatividade delas. E foi a partir daí, então, que eu falei, não, tem alguma coisa errada nessa história toda. Errada no sentido de como que eu posso ter vivido 37 anos da minha vida sem ter enxergado, visto talvez, mas não enxergado, sem ter tido a consciência, né, de que todas as pessoas são iguais, né, perante a lei, todas elas têm que ter exatamente as mesmas oportunidades de se desenvolver, de aprender, de trabalhar, de estudar, tem direito à saúde. E aí eu descobri um abismo gigante de desigualdade. E foi aí, Maíra, que eu resolvi efetivamente trabalhar inicialmente, né, e da maneira como você me apresentou, na parte de educação para as pessoas com deficiência intelectual, visando o mercado de trabalho. Porque eu descobri que as pessoas adultas com deficiência intelectual, a maioria delas, viviam uma vida de cursos livres. Ou seja, terminava a escolaridade, independente de que momento da vida, e começavam a fazer cursos livres e voltavam para casa. Fazia curso, voltava para casa. Gente, mas isso não é vida adulta. Vida adulta é responsabilidade, é compromisso, é desafio, é trabalho, é ter dinheiro, enfim, isso me deu uma urgência muito grande
E na empresa que eu estava, então, a gente fez uma proposta para que a gente desenvolvesse um curso completamente acessível às pessoas com deficiência intelectual, porque eu também entendi que não tem nada errado com as pessoas com deficiência. Tem errado está no fato da gente querer ensinar todo mundo igual, querer que todo mundo aprenda igual. E as pessoas não são iguais, com deficiência ou sem deficiência, não tem ninguém igual a ninguém. E que o fato delas não terem um curso acessível a elas, com uma linguagem acessível, com uma metodologia acessível, faziam com que elas não acessassem o mercado do trabalho de forma competitiva, sem ser café com leite, sem estar ali para cumprir cota. E foi aí, então, que eu desenvolvi, não só eu, mas eu fui uma das cofundadoras de um projeto que existe há mais de 10 anos, chamado Beleza em Todas as Suas Formas, que trabalha na capacitação e inclusão de pessoas com deficiência intelectual, independente se sabem ler, se sabem escrever, isso é um detalhe, né? Porque a gente não tem que focar naquilo que as pessoas não sabem, enfim, ensina aquilo que as pessoas sabem. Né? Por exemplo, se você me colocar numa área de contabilidade, gente, eu não sei nem se eu duro de segunda a sexta, porque, embora seja formada em administração, não é a minha praia, não gosto, eu gosto de trabalhar com gente. E foi aí, então, que a gente fez esse projeto acabou ganhando muita notoriedade no Brasil, ele foi replicado várias vezes aqui, foi replicado também fora do Brasil, e sempre com esse objetivo, ou seja, dar oportunidades reais às pessoas com deficiência intelectual. E aí, para ser breve, eu também entendi que não adiantava a gente só ter pessoas capacitadas no mercado de trabalho se a gente não trabalhasse as empresas, não trabalhasse o olhar das pessoas que ao final de contas, são a porta de entrada nas empresas, como o RH, como os gestores, como as equipes, porque senão a gente teria pessoas que teriam condições, mas a gente não teria um ambiente favorável a elas. Então, eu digo que hoje eu trabalho nas duas pontas, e há um ano que eu trabalho também na política pública, isso tem me dado uma dimensão ainda maior das potencialidades que a gente tem de ação, né, na sociedade, na construção de políticas, na construção de oportunidades para que essas pessoas saiam efetivamente de suas casas e alcancem os seus objetivos, os seus sonhos, seja através do empreendedorismo individual, seja através do mercado formal, porque ambos, a gente precisa de capacitação para que seja feito de uma forma perene, né, e não seja simplesmente aquilo que a gente chama de voo de galinha. Então, hoje, eu vejo que eu continuo atuando sempre nessas duas pontas e hoje com outras pontas que me permitem também acessar espaços e trazer esse olhar para espaços que antes não eram discutidos dessa maneira. E foi aí, então, que eu me tornei consultora. Hoje eu faço isso de profissão, trabalho como consultora de diversidade e, há um ano, também na Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do Rio de Janeiro. Tudo isso nasceu, Flá, quando nasceu o Rafa. Exatamente. Todo esse mundo novo foi descoberto por ti no nascimento do Rafa. Todo o meu olhar, realmente, e a minha consciência, né, de quanto eu era uma pessoa extremamente preconceituosa. Hoje eu continuo sendo, porém, de uma maneira muito diferente, porque hoje com a consciência que eu adquiri, né, ao longo desses anos todos, eu entendo quando eu estou julgando alguém sem conhecer, quando eu estou tirando dele a oportunidade sem ao menos dar a chance dele poder se expressar. Então, hoje eu me monitoro muito mais, hoje eu faço entrevistas com pessoas, sejam elas com ou sem deficiência, buscando essa potencialidade, buscando aquilo que ela tem de melhor, porque a gente nunca contrata alguém, né, Maíra? Peraí, moça. A gente está falando de onde nasceu. Peraí que a gente vai querer mergulhar a fundo nessas questões, de quais são as realidades enfrentadas. Mas vamos ouvir um pouquinho a Aline também, de onde veio, qual foi, né, esse cutucão inicial, qual foi o empurrão que a vida te deu para mergulhar nesse mundo, Aline? Então, Maíra, assim como a Flávia, né, eu fiquei aqui
escutando, né, e prestigiando todo esse discurso dela, e eu vi muito a minha mãe nesse discurso, né? Então, o meu, né, tudo iniciou, eu tive a honra, né, de no meu ensino médio estar estudando com surdos. Confesso para vocês que na época eu não entendia nada, para mim eles só se comunicavam com uma língua diferente, enfim, a gente aprendia alguns sinais, não tinha um professor específico para eles, né? Então, para mim, tudo era diversão, gente. A gente no ensino médio, a gente está lá para se formar, mas também a gente quer ver os amigos, quer se divertir. Então, eles entravam na mesma vibe que a gente e era aquilo, né? Eu não tinha consciência nenhuma para saber que eles estavam lá sendo mero copistas, né? E não estavam evoluindo de fato na sua educação. E aí, depois, né, a minha mãe teve um temporãozinho, ela engravidou, né, próxima aos 40 anos, e aí nasceu meu irmãozinho, né, o Alisson, né. Já vou deixar um abraço aqui para ele, que eu sei que ele vai estar assistindo a gente depois, e a minha mãe também, ao meu pai, que hoje eu devo tudo a eles, né. Então, para mim foi uma mudança tremenda de vida, pois a gente começou a mudar toda a nossa rotina, né. Tem aquela coisa, a minha mãe, poxa, engravidar perto dos 40 anos, eu não estava planejando, enfim, foi todo um susto ali. E aí ele nasceu e a gente percebeu que ele tinha muitas diferenças. Ele chorava muito, ele era muito agitado, mas mesmo assim foi um presente que a gente recebeu, todo mundo pegava no colo, todo mundo queria dar carinho. E aí ele foi se desenvolvendo e aí começou aquela rotina, né, de ir nos médicos, de tentar saber o que tinha de errado, o que está acontecendo, será que isso está acontecendo com a gente? E aquele choque de realidade foi muito grande para toda a minha família, e é ainda até hoje, né, muda completamente a rotina. A gente passa aí dentro de A Paz, onde a gente conhece a realidade de outras famílias, e aonde a gente conhece a força também dos pais que têm um filho com necessidade específica, um filho com deficiência. Não é nada fácil. A gente falar, eu digo aqui ainda, eu falar é um sentimento que é angustiante, é difícil a gente falar sobre, mas para um pai e para uma mãe é muito mais pesado, ainda mais para os meus pais, que eram de interior, que não tiveram a oportunidade de estudar, eles investiram na agricultura, né? Eles têm todo o conhecimento deles voltado para essa área de agricultura, né? De suinocultura. Então, eles não investiram nesse outro conhecimento de ter mais relações públicas, de conversar com mais pessoas com uma mente mais abertas. Então, a realidade deles era aquela. E aí foi onde tudo isso começou a mudar. A casa, assim, começou a inverter. A inversão de papel foi muito além. E aí eu gostava muito da parte da mecânica, né? Da parte das ciências exatas, que eu pude realizar isso lá no meu mestrado, né? E fui para a área da pedagogia, fui para a área das políticas públicas, fui para a área da interpretação de Libras, e foi onde eu conheci um universo completamente diferente, um universo de associações, um universo de APAI, um universo de vivenciar esse luto, muitas vezes, do filho vivo dentro de casa, e a nossa cabeça muda muito, gente, muda muito, não tem como você militar por uma coisa sem você vivenciar esse sentimento. Eu falo isso assim de um lugar que é muito. Vem um sangue no olho quando a gente vai defender a inclusão. A gente realmente vai porque a gente acredita que aquilo é capaz. A gente vê eles todo dia dentro de casa evoluindo. Então a gente sabe que eles vão muito além e que isso é capaz, né? E hoje a gente transita no meado de conquistar políticas de equidade. A igualdade não resolve. Esse discurso de igualdade para todos não resolve, gente. A gente está aqui lutando por equidade, que cada um tenha a sua política pública que realmente emancipe, porque a gente vem de uma concepção, muitas vezes o Estado, as nossas normativas dizem o que é para a gente ser, né? O que é felicidade para a gente, e não é isso. A gente que tem que saber o que é de fato felicidade, o que vai fazer a gente feliz e o que vai nos emancipar também. Essa questão
do controle, como a gente trouxe no início, essa questão de eu saber o que é melhor para a Maíra. Não, quem tem que me dizer o que é melhor para ela é ela mesma. Assim, acredito que a Flávia também vive muito isso, né, de lutar contra essa imposição das pessoas dizerem o que é melhor e o que não é melhor. Então, essa questão da política pública de equidade é um tema assim que, para mim, é o essencial, é a base de pensar num universo mais inclusivo e mais empático, né? E aí eu queria pegar de uma deixa da Aline, quando ela diz sobre a necessidade de políticas públicas que emancipem as pessoas com deficiência. Eu sei que o que está na esfera de política pública tem um lugar adequado para diálogo, discussão, construção e consenso. E nem sempre é o lugar que a gente está ativamente o tempo inteiro. Até poderíamos exercer a nossa cidadania de uma forma mais efetiva, mais atuante realmente. Mas eu queria trazer essa tua fala no âmbito pessoal. Comportamentalmente, né? A Flá já me corrigiu na saída, né? As organizações se tornam leitos de propósito, as pessoas. Então, no fringir dos ovos, é tudo sobre pessoas. Eu queria saber de vocês quais exemplos de comportamentos pessoais, e aí a gente pode pensar na esfera do trabalho, que contribuem na emancipação das pessoas com deficiência. O que eu posso fazer, eu no lugar que estou, eu na alçada que tenho? Que tipo de comportamento ajuda nessa emancipação? O que atrapalha também? Se a gente puder fazer essa balança, muito vida real, muito pé no chão. O que vocês enxergam de um lado e de outro? Flá, conta pra gente de tudo que você já viu. E aí sim, as entrevistas agora, acho que tem muita história para contar nesse sentido. O que ajuda a emancipar? Eu diria que as principais, a gente tem muitas barreiras, né, para que as pessoas com deficiência possam estar vivendo de forma plena na sociedade, como preconiza a Lei Brasileira de Inclusão. Mas tem uma das barreiras, né, e foi dita tanto pela Aline quanto por você, que é a principal delas, que é a nossa atitude. A nossa atitude diante das pessoas que são diferentes de nós. Isso não é só para as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas que são diferentes de nós. Mas falando especificamente sobre as pessoas com deficiência, principalmente aquelas que como eu também, nunca conviveram com pessoas com deficiência, a gente, infelizmente, a gente impede e a gente obstrui qualquer possibilidade que essa pessoa tenha para exercer a sua cidadania ou, né, a sua autonomia, porque a gente julga que ela não é capaz, a gente julga que ela não vai ser produtiva, a gente julga que ela não vai trabalhar ou performar como outra pessoa. A gente faz julgamentos porque a gente não acredita que alguém que tenha uma deficiência, seja ela física ou ausência de algum membro, ela possa executar uma atividade de forma produtiva. E isso é a principal barreira em todas as organizações. Eu acredito, né, eu acho que até essa é uma discussão para depois, que eu acho até que a gente tem boas políticas. O grande problema é que a gente não tem ainda regulamentações para algumas delas, né, como a própria Lei Brasileira de Inclusão, e muitas delas ainda não são cumpridas, muito menos pelo poder público. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade digital, acessibilidade comunicacional, a gente dá para contar nos dedos quais sites das prefeituras do Brasil são acessíveis. Né? A gente acabou de passar por uma pandemia, dá para contar também quantas informações em formato acessível a gente teve na televisão, no rádio. Né? Então, como é que a gente deseja que as pessoas que se comunicam em Libras, por exemplo, né, que a Aline é uma tradutora intérprete, como é que as pessoas conseguiram ter informações de quando deveriam se vacinar, de qual eram os cuidados? Então, são coisas desse tipo que eu vejo que a principal barreira, né, para esse exercício pleno mesmo da cidadania é a barreira atitudinal. E ela acontece muitas vezes
que, infelizmente, a maioria das pessoas não teve a oportunidade que a Aline teve de estudar com pessoas com deficiência e entender especificidades de que a distância é impossível entender, né? Quais são as barreiras, quais são as dificuldades, o que essas pessoas sentem todos os dias. Ela mesma disse, né, que essas pessoas estavam ali como copistas. Eles não estavam podendo se desenvolver na sua potencialidade máxima, sem se comparar com ninguém, mas se desenvolver aquilo que eles poderiam se desenvolver. E aí eu vejo, que o principal ponto é que a gente tem que ter consciência de que o nosso cérebro, pela falta de experiência anterior, faz muitos julgamentos infundados, da qual a gente não tem nenhum conhecimento. E aí a gente afasta todas as pessoas que são diferentes de nós. E isso serve para raça, etnia, orientação sexual, pessoa com deficiência, porque é inconsciente. E quando a gente começa a ter consciência de que, sim, a gente acaba tomando muitas decisões todos os dias por conta de não ter convivido, por conta de não ter tido experiências prévias, a gente não tem como acessá-las e falar, não, tudo bem, ele não tem um braço, mas ele digita com os pés. Para quem viveu isso, ok. Para quem nunca teve um amigo, alguém na família, não tem essa consciência. E para terminar, eu só queria dizer uma coisa, que o ideal, né, eu falo que a gente tem que apostar muito na inclusão desde a escola, porque a gente não precisa que as pessoas tenham um irmão ou tenham um filho para poder ter proximidade com pessoas com deficiência. A escola é o primeiro laboratório da vida. Então, se eu estudo com pessoas com deficiência, eu vou me tornar um adulto, que eu já vou ter um olhar, eu já vou ter os meus arquivos sobre a capacidade, as potencialidades das pessoas com deficiência. Se eu retiro as crianças com deficiência das escolas, em que momento a gente espera que o futuro será inclusivo? Não tem como. Então, a gente tem que ter, assim, na prática, e para quem não estudou assim como eu, gente, procure conhecer, se aproximar, entendeu? Procure questionar por que você está julgando essa pessoa. Você conhece alguém com aquela condição? Ou você já perguntou para essa pessoa como é que ela faz? Você nem deu oportunidade. Então, acho que esse é o que eu faço comigo todos os dias. Quando eu venho e percebo que meu cérebro já está querendo julgar alguém, eu falo, não, peraí, deixa eu dar uma chance aqui, deixa eu escutar, deixa eu ouvir, deixa eu entender. E isso faz com que eu entenda cada vez mais sobre o outro e possa, então, encontrar mecanismos de derrubar as barreiras para que ele possa, então, colocar toda a sua potencialidade na mesa. E quando a gente olha essa diferença, né, eu penso que o mais comum a acontecer é que os nossos julgamentos sejam numa linha pejorativa, reducionista, estigmatizante. Eu imagino o quanto isso é muito mais frequente. Mas te ouvindo, Flá, me veio aqui um questionamento que é, se eu tenho um olhar de que somos todos iguais, a Aline já nos disse que não é uma questão de igualdade, sim de equidade, ok. Mas se eu tenho esse olhar de igualdade, o que já é até uma evolução diante do contexto que a gente se apresenta, eu não posso ser omissa e negligente na relação com uma pessoa que, sim, também precisa de uma estrutura específica, precisa de um acesso especial, precisa... Nomenclatura que a Aline usa, né? Necessidades especiais. Estou pensando no outro extremo do viés, né? Então, eu posso também me comportar no sentido de que, tá bom, então, se estamos de igual para igual, eu vou ter o mesmo nível de exigência. Esse não é um risco quando a gente olha também para essas questões. Tá bom, quando eu neutralizo o viés, eu posso cair numa vala comum de tratar todo mundo igualmente. Que risco a gente enxerga nessa relação também, porque não é só trabalhar o viés, é entender qual a parte que me cabe para a inclusão do outro,
né? O que eu preciso proativamente também oferecer nessa relação. Como é que sai dessa encruzilhada? Então, né, Maíra, isso eu conjugo como sendo bem difícil a gente ser neutro. Uma pessoa neutra não muda a sua realidade, né? Eu acho que é bem complicado você ser neutro politicamente, você ser neutro através de escolhas. Sempre quando você acorda, todo dia de manhã, você tem inúmeras escolhas. Então, você já não está sendo neutro, você está tendendo para algumas escolhas que você acredita que é certo. Agora, muitas vezes, quando eu estou numa empresa ou eu estou num ambiente onde tem pessoas com deficiência que eu tenho que visar se elas estão bem, se elas estão sendo de fato incluídas, a minha neutralidade vai atrapalhar e muito. Por exemplo, se eu vejo um crime, será que eu devo ser neutro? Uma pessoa pode morrer pela minha neutralidade. Então, eu acredito que a palavra neutralidade nem sempre ela é a melhor palavra para a gente usar e ir ao encontro também do que ela significa de fato. Porque se hoje a gente tivesse uma sociedade que pelo menos tratasse, né, como você bem colocou, Maíra, de forma igual às pessoas, a gente não precisaria estar aqui militando por inclusão, né, Flávia? A gente já estaria militando por um outro ponto. Então, se isso tem toda essa bagagem historicamente, a gente já evoluiu muito. Imagina, a gente vinha de uma época que as pessoas eram segregadas, elas eram mortas, elas eram jogadas de penhascos. A gente passou pelo momento que elas foram inseridas. E acredito que muitas escolas estão vivendo esse período ainda, empresas também. Inserir aquele sujeito lá. Mas incluir, de fato, é uma outra história, que aí a neutralidade talvez não vai ajudar a realmente incluir aquele cara, e sim inserir ele naquele ambiente, né? E a vai gente lá, pode Maíra. até incorrer num discurso manipulativo. Estou pegando situações corriqueiras do cotidiano, né? Então, no metrô de São Paulo, lotado em horário de rush, uma mulher gestante de pé e uma porção de pessoas jovens sentadas, homens, inclusive. Comentário de homens não assustador, até comum. Ué, não quer igualdade de direitos? Por que, que eu, que estou cansado, também preciso levantar e ceder o lugar só porque ela é mulher? Assim, quem pariu Mateus que embale, né? A gente não quer esse acesso nivelado, então cada qual que arque com as consequências. Eu entendo que é um discurso manipulativo, mas é um risco também, né? Quando a gente fala da inclusão, parece que a gente precisa fazer a gestão desse viés para também não cair num lugar que é de conforto para mim. E aí eu acabo dando de ombros, né, para essa questão que é a necessidade específica dentro do conceito de equidade. Fala, Flá. Não, assim, a Aline já trouxe, né, até antes, e para mim é uma questão da gente pensar sempre no conceito da equidade, né, assim, e aí vem, e remeto também a um outro conceito que ele é muito também debatido nas empresas, que é a questão da meritocracia. Gente, se a gente não tem equidade nas relações, nas oportunidades, a gente também tem que tomar cuidado com esse outro conceito que é a meritocracia. Se a gente tem pessoas diferentes que não estão necessariamente saindo do mesmo ponto de partida, eu preciso ver o que é que eu preciso fazer, o que eu preciso oferecer, o que eu preciso proporcionar para que esse gap, né, que essa distância que existe entre o ponto de partida de uma pessoa e de uma outra pessoa com deficiência, eu consiga eliminar, reduzir ou mitigar o máximo possível para que ele possa ter e se desenvolver e executar as tarefas da mesma maneira. Então, eu vejo, né, um conceito que a Aline já trouxe, que o mais importante é que a gente sempre pense, né, na equidade. Então, assim, vou dar um exemplo muito simples do que eu quero dizer. Se eu vou contratar uma pessoa cadeirante e eu trabalho num open space cujo banheiro é de um lado e eu coloco essa pessoa para sentar exatamente do outro lado.
certo? Ou seja, ela vai ter que atravessar esse salão inteirinho, vai demorar muito mais tempo, certo? Ela vai perder muito mais tempo, até porque ela talvez precise de mais tempo também no banheiro, certo? Desnecessariamente. Então, assim, eu estou aumentando o tempo dela porque eu não estou olhando para a necessidade específica dessa pessoa. Quando, se eu invertesse a posição do posto de trabalho, eu eliminaria uma grande barreira, que é ele se deslocar de um lugar para o outro. É um exemplo muito, muito simples. Né? Ou quando eu pretendo que uma pessoa cega faça uma planilha em Excel de um computador que tem um áudio muito ruim. Gente, a pessoa cega, ela precisa ouvir toda a tela. Então, ela precisa ter um computador com um microfone com áudio espetacular, porque é o jeito que ela enxerga todo aquele conteúdo que está na tela. Então, são coisas, às vezes, muito pequenas. E aí, Maíra, por medo e por desconhecimento, as empresas não perguntam o que é que a pessoa precisa, o que é que ela usa, o que é que ela seria importante ela ter para desenvolver perfeitamente o seu trabalho por medo e desconhecimento. E aí faz com que ela prefira não contratar, porque eu acho que ela não vai conseguir. Sendo que muitas vezes é uma coisa muito simples, né? Nada que um bom microfone não resolveria. Entende? Ou seja, então isso que a Aline traz, a equidade, gente, essa é a base, entendeu? Para que a gente possa trazer todo mundo para o mesmo patamar. Sem isso, a gente tem esses distanciamentos, e isso vai fazer com que a gente efetivamente não consiga ter inclusão, como a Aline também disse, né? Porque incluir, gente, é pertencer 100%, é ter as mesmas oportunidades de maneiras diferentes, porque a gente tem que pensar que nem todo mundo tem as mesmas necessidades. Né? Então, esse eu acho que é um ponto muito importante quando a gente olha, principalmente para as organizações, e percebe que o medo e o desconhecimento vai afastando essas pessoas, né, de poderem estar questionando, mas o que você precisa, né? Você usa alguma tecnologia, né? A gente chama essa palavra tecnologia assistiva, que é um nome meio esquisitão, né? Mas nada mais é do que, às vezes, um microfone, entendeu? Às vezes, um bom leitor de tela, né? Às vezes é simplesmente um banquinho para colocar os pés, né? Às vezes é estar próximo do banheiro, coisas às vezes muito simples que, por desconhecimento, se transformam num monstro de 9.000 cabeças. E aí as empresas falam, eu não sei se eu sei lidar com esse monstro, então acho que eu nem vou perguntar. E, gente, é relação humana, né? Na boa, relação humana, e segue o jogo, e esse jogo vai ser muito mais interessante do que o jogo onde todo mundo aí está dentro do padrão. E Flávia, o grifo fala. Olha só, lembrei de um programa antigo do Geralmente Quinta-feira, que eles traziam um bode para a sala, né? Eu vou trazer o bode aqui agora. Então, tem uma famosa pergunta que a gente sempre deve fazer, né? E se fosse eu? E se eu fosse surdo? Se eu fosse cego? Se eu fosse cadeirante? Está sendo de acordo a inclusão que eu estou fazendo com o meu próximo? Eu acho que essa pergunta ela vai ao encontro do que a gente está falando, né, de todo esse discurso. O que é equidade? Igualdade, beleza, ele vai ser tratado como eu, mas ele é surdo. Se vir uma pessoa aqui explicar tudo isso sem ter a intérprete aqui embaixo, vai entender? Não vai. Então, e se fosse comigo? Tá bom o que eu estou ofertando? Eu acho que é uma pergunta assim que a gente se faz todo dia. Sensacional, Aline, porque, né, é muito fácil delegar a uma entidade abstrata todas essas responsabilidades. Então, eu estou lá no meu setor, no meu departamento, sentadinho confortavelmente na minha cadeira, que por acaso é longe do banheiro, aí no teu exemplo, né, Flá? E chega uma pessoa que é cadeirante, está trabalhando do meu lado. Eu posso olhar para isso e falar, puxa, será que o RH não percebeu? Será que o gestor não percebeu? Será que a empresa não percebeu a necessidade dela? Eu percebi. Que parte me cabe nesse latifúndio de levantar a mãozinha, vamos reorganizar essa bagunça aqui? Vamos mudar
e tudo bem, vamos mudar para o lado de lá, para ter mais acessibilidade com ações simples, porque eu penso que é muito fácil a gente se esconder nessa abstração que é a organização. Eu posso até me incomodar, mas não protagonizar a mudança que é desejada. Eu olho e fico quietinha, ai, quem sou eu para dar palpite? Se o RH contratou e pôs aqui, eles devem estar sabendo, eles devem ter combinado que o tempo de banheiro dessa pessoa é muito maior do que de qualquer. Será? Que tal perguntar? Que tal exercitar, né? O que a gente fala aí, o senso de participação, muitas das cooperativas, né? Muita gente de cooperativa que acaba nos assistindo, a gente fala tanto de democracia e participação, por que não nessa hora, né? Também chamar para a gente algumas responsabilidades no sentido de promover a equidade. Isso não é muito fácil. É muito fácil, puxa, mas não tem o vagão do metrô que é exclusivo para as gestantes, não tem o RH que olhou qual é o melhor lugar para sentar, não tem a TI que não pensou na tela do computador. Opa, mas se eu percebi qual é o meu papel, tem uma frase curiosa e provocativa do Jorge Bernard Shaw, né, dramaturgo, ele fala, ele confronta a chamada regra de ouro nessa citação. Ele fala: não faça com os outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. A gente aprende a vida inteira, né? Faça com os outros o que você gostaria. A frase é categórica: não faça com os outros. Seus gostos podem ser diferentes. E aí eu complementaria: suas necessidades podem ser diferentes também, né? E como é que a gente seguia e o quanto é revelador do nosso umbiguismo, achar que o que a gente quer para a gente quer para né, o outro quer para ele. Então a gente é o centro do mundo, dono da razão, não necessariamente. Olha que legal a forma que vocês trazem da simplicidade. Que tal saber, né? Quais são? O que te ajuda no dia a dia? Como é que a gente facilita a tua vida, teu acesso, tua comunicação? Então, trazer esse lugar de atitude protagonista mesmo, acho que protagonismo é um termo que eu tenho ouvido muito nas organizações onde a gente passa, inclusive quando o assunto é a inclusão da diversidade, eu penso que esse tema precisa ser convidado, precisa estar muito junto da gente, senão sempre tem um outro que tem que fazer alguma coisa, né? E a gente vai passando a vez mesmo desconfortável com a situação. É caro incluir, gente? Isso é lenda ou é fato? Depende. Por que você não pensou no projeto arquitetônico quando foi fazer o prédio? Não seria caro fazer uma rampa, fazer um corredor acessível para um cadeirante ou para uma pessoa com muleta, grávida, idoso também precisa de inclusão. Se você pensar antes de fazer a coisa, não é caro. Pois é, Que eu também outras diz? eu concordo também totalmente aí com a Aline, mas eu digo mais, é que as pessoas enxergam a inclusão como ou a acessibilidade, ou para desenvolver uma cultura, né, que promove a diversidade como um custo. Ele não enxerga, né, as empresas ainda, algumas empresas ainda não enxergam, e eu diria empresas grandes, pequenas, médias, cooperativas, de que investir em acessibilidade, investir em entender melhor as necessidades dos seus clientes, é um meio de sobreviver, de sobrevivência da empresa. Eu penso na acessibilidade porque eu vejo um custo, mas eu não penso que um cliente pode chegar na minha empresa e não ter acesso, e talvez seja o contrato mais valioso que a minha empresa poderia ter feito, mas ela não vai fazer porque a pessoa não conseguiu chegar no escritório. Então, quando eu penso como custo, eu enxergo que a acessibilidade não vai me gerar resultado nenhum. Agora, se eu enxergo como um investimento, né, de forma a atender e minimizar, né, as diferenças que existem entre as pessoas, né, entre as barreiras que existem entre as pessoas. E aí a gente não vai falar só realmente de pessoas com deficiência, não, tá? Porque com necessidades especiais todos nós podemos ter em algum momento.
né? Eu posso quebrar uma perna agora e ter, durante 30 dias, com gesso, ter que andar em cadeira de rodas. E aí, nesses 30 dias, então, eu não vou conseguir ir para nenhum lugar, porque eu não vou ter acessibilidade. Então, é uma questão de, independente de, da deficiência ou não, investir em acessibilidade é investir em novas oportunidades, é investir na possibilidade de atrair novos olhares, novas pessoas, novos clientes, porque eu não estou simplesmente focando porque tem uma lei. Tem lei, tá, gente? Tem lei, aliás, uma lei muito velha, entendeu? Tem muito tempo a lei de acessibilidade arquitetônica, muito antiga. Né? E mesmo assim, a gente está aqui ainda cheio de espaços, de escolas não acessíveis, porque eu não enxergo que as pessoas com deficiência não precisam estudar no segundo andar, né? Elas podem ficar aqui só no térreo. Não, elas podem se ocupar todos os espaços. Né? Então, acho que essa é uma questão de olhar, como é que você quer olhar isso? Você quer olhar como custo, ou se você acredita que isso é algo que vai te gerar retorno. E Mas, Flá, simplesmente... Fala, conclua, desculpa. Só concluindo, né, que quanto mais eu entendo de pessoas, mais eu entendo de pessoas dos meus colaboradores e mais eu entendo das necessidades dos meus clientes, porque eu não posso produzir algo, né, que seja extremamente acessível e adaptado para as pessoas com deficiência. Eu não tenho ninguém na minha equipe que possa dar sugestões, recomendações, pontos de vista, trazer perspectivas do ponto de vista de ser cadeirante. Então, se eu não tenho essa pessoa na equipe, efetivamente, com toda certeza, esse produto que você está lançando agora, que parece que pode ser o produto mais incrível de todos, ele não tem esse olhar. E lembrando que a gente não tem, assim, acessibilidade não é somente para atender as pessoas com deficiência, é para atender uma população enorme de pessoas, inclusive no mundo inteiro, e nós também aqui no Brasil, estamos envelhecendo, gente. Nossos filhos vão viver 100 e poucos anos. A possibilidade da gente estar hoje pensando que os nossos filhos vão ter uma deficiência adquirida é praticamente 100%, porque eles vão viver muito. Né? E que tipo de investimentos a gente está fazendo para essa população que está crescendo muito rapidamente, de uma forma exponencial, por conta de todos os cuidados que a gente está tendo cada vez mais com a saúde, com as oportunidades de ter acesso. E aí a gente vai viver muito e vamos viver numa cidade que não vai ser para nós. Né? Então, vamos consumir produtos que não vai ser para nós. Então, tudo isso é uma questão de como é que você quer enxergar. Só vou dar mais um fato. Na pandemia, entendeu? Assim, a pandemia foi a maneira mais desigual onde a gente percebeu isso. Todo mundo foi fazer compra na internet, certo, Maíra e Aline? E as pessoas que precisam de acessibilidade digital? Eles ficaram perdidos. Porque quantos marketplaces que vocês conhecem são acessíveis? Quantos sites de supermercados são acessíveis? Portanto, gente, vocês acham que investir em um site digital é custo? Vocês estão perdendo um monte de cliente. Então, vocês estão lutando pelos mesmos clientes e um monte de cliente passando na frente de vocês, você entendeu? E não estão enxergando, porque é isso que acontece. Na prática, é isso que acontece. Eu não vejo acessibilidade como investimento, eu vejo como custo. E aí, é o jeito que eu quero enxergar. Investimento ou enxergar número, custo. E, por vezes, a inclusão, né, indo além da acessibilidade, custa boa vontade, né, Flá? Eu sei aí de uma história de uma folhinha que, se feita bem, com uma impressão boa, eu dou uma plastificada, resolve muita coisa, desmistifica uma porção de questões que a gente via como tabu, que a gente nem enxergava saídas. Conta pra gente essa história. Pois é, olha, não sei se a Aline conhece essa história, mas é uma história que envolve candidatos surdos para trabalhar, né, no varejo. E o gestor dessa empresa me falou assim, Aline, Flávia, não tem como eu ter pessoas surdas no caixa. Não dá, não vou contratar, eu quero só pessoas que
Olha, pode até ser surdo desde que fale e faça leitura labial. Aquela coisa, né? Que tem deficiência, mas que seja completinho, né? Que fale, que ouça, que... E aí ele veio com esse discurso de não, 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 não. E aí eu contei para ele de uma experiência que nós fizemos aqui na secretaria o ano passado, que foi trazer a comunicação alternativa. Né? A gente conhece tão pouco sobre tecnologia assistiva, porque a gente acha, Maíra, que tudo é investimento. E nesse caso, gente, a comunicação alternativa nada mais é do que uma folha de papel com imagens e figuras de todos os principais discursos que a posição de caixa daquela loja faz com o cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem qual é o número do seu CPF? Ou seja, você quer desconto? Você conhece o seu desconto? Enfim, a gente coloca tudo isso numa folhinha de papel com imagens coloridas, plastifica, e a comunicação entre uma pessoa que não ouve, e pode ser que tenha ou não fala, acontece de uma maneira completamente natural, por intermédio da comunicação alternativa. E assim, são coisas simples assim, que a gente parece que é algo de outro mundo, a gente faz com uma folha de papel impressa, e melhor plastificada para não ter que ficar imprimindo todo dia. Né? Depois a gente passa um álcool, né? Nesse tempo de protocolos de Covid, passa um álcool, está limpinha de novo. E ele foi convencido, e a gente já começou a discutir sobre isso, né? De discutir esses discursos e começar a fazer os protótipos para treinamento. E por que não? Por que a gente... A fala, né? A fala, e a Aline está aí, né? Estudiosa, é somente uma das maneiras de se comunicar, mas a gente tem milhões de maneiras de se comunicar. Né? Então, a comunicação alternativa é um jeito simples e barato, Maíra, com investimento zero. Tá aí um baita exemplo que, com criatividade, que a Aline mencionou no começo, e boa vontade, desejo de fazer a inclusão acontecer, custa quase nada, né, Flá? Tem um impacto violento. É isso aí. E aí eu falo de comunicação alternativa, e eu vou, assim, quem já viajou de avião já teve contato com a comunicação alternativa. Gente, aquele folhetinho que fica lá atrás da cadeira do avião, entendeu? Que não tem uma palavra sequer escrita. Você entende exatamente o que você tem que fazer no caso de acontecer algum acidente. Então, assim, exatamente isso. Ou seja, a companhia aérea não está se comunicando com a gente? Totalmente. Se eu falo russo, árabe, turco, alemão, espanhol, todo mundo se entende através daquela comunicação alternativa. E é exatamente isso que a gente propôs, né? E é uma tecnologia, efetivamente, que não tem custo nenhum. Flávia, Maíra, a Maíra sabe que eu sempre sou um pouco utópica, às vezes, nas coisas, né? E aí eu fiquei pensando aqui agora, e se a gente conseguisse mudar o sistema? Eu acredito muito que a educação é uma das políticas públicas mais emancipatórias, né? Se desde a minha educação infantil eu já trabalhasse com os professores essa formação, as crianças iriam crescer, iriam virar adolescentes, iriam ficar jovens, iriam casar, iriam ter famílias, iriam para o mercado de trabalho. Então, a visão delas seria totalmente diferente. Para mim, sempre foi algo muito natural, até porque eu estudei com surdos, amigos são surdos. Hoje eu sou gestora numa universidade, o meu estagiário, que é o meu braço direito, é surdo. E, claro, foi aquele impacto para todo mundo, mas como é que eu vou me comunicar com ele? Eu sempre brincava, não sei, se tu não quer entrar num curso de Libras, né? Tu vai lá e tenta, dá o teu jeito. E nunca teve nenhum problema, a produtividade é a mesma. Então, muitas vezes, isso é um preconceito e também uma falta de querer sair do comodismo que a gente está, do conforto, né? De querer aprender, de tentar se comunicar diferente, e talvez mexer num sistema que está aí. Então, é muito fácil a gente pôr cota para isso, por aquele outro, mas e por que a gente não tenta mexer no sistema, lá na base? Talvez em 10, 15 anos a gente consiga ter um avanço muito grande, muito idealizador. Eu sei que é um pouco utópico da minha parte, né? Tá falando em mexer em todo um sistema,
mas eu acredito que seja uma das únicas maneiras, de fato, para a gente conseguir ter alguma mudança, porque a empresa tem que incluir, né? Existe uma lei, existe uma cota, ok, a lei está aí, mas e a forma que ela vai estar incluindo? Então, esse sujeito, Flávia, que você fez de tudo para ele conseguir essa vaga e deu praticamente de presente a alternativa para ele conseguir essa vaga e para as pessoas aceitarem ele também. Então, tu imagina na cabeça das pessoas o incômodo. Poxa, eu vou ter que me esforçar, vou ter que aprender algo diferente. Mas esse sujeito consome, ele é um cidadão. E aí? Vem aquela questão que a Maíra trouxe de indagação, né? Um custo é um investimento, né? E o quanto a gente também, quando a gente fala de relações humanas, que a gente prega muito, né, essa sociedade mais empática, mais sustentável, a gente bate diretamente nessa questão do custo, porque ser sustentável também gera custo, aqui bem entre aspas, né? Se eu acreditar que isso é um custo e não um investimento. Ser inovador também é um investimento. Então, tudo isso transita por essa questão que a mudança tem que ser feita. A gente não vive mais numa época dos meus avós que a inovação era ter uma tobata arando uma terra. Não, hoje é muito mais além. Então, teve toda uma indústria que investiu nessa inovação para hoje a gente ter uma plantação muito maior, para a gente ter uma lucratividade muito maior também. E assim é nas nossas relações, né? E essa utopia me encanta, Aline, e aí eu vejo um equilíbrio nas visões, porque que a gente não perca, né, a esperança utópica. Mas enquanto isso, o que dá para ir fazendo agora? Sabe? Enquanto a utopia não vem, enquanto não somos todos efetivamente falantes de Libras, né, fluentes nessa. Enquanto vamos usar a comunicação alternativa que a Flá falou. Enquanto isso, eu faço o quê? Eu penso que a gente tem que olhar sim esse futuro e tem que se mobilizar dentro das nossas possibilidades nesse presente. Se as empresas são pessoas, se os negócios são relações, é na família que essa história começa. Porque eu enxergo muito que uma gerente de RH que colocou aquele nosso colega cadeirante longe do banheiro para trabalhar, certamente em casa ela não teve a provocação sobre este olhar de cuidado com alguém que tem essa necessidade efetiva e especial. E aí eu queria saber de vocês, né? Em que medida a família também, as famílias onde as pessoas com deficiência estão, né? A Flá, eu sei que tem boas histórias do quanto no seio familiar a gente já cerceia essa possibilidade, essa perspectiva da capacidade. E aí fica difícil, daí por diante. Né? Então, essas travas, que exemplos de travas que vocês enxergam que já começa dentro de casa? Eu costumo entrevistar as pessoas, né? Eu acho o momento da entrevista um momento sensacional, onde eu tenho a oportunidade de estar confrontando a todo momento todos os meus vieses inconscientes, todos os meus preconceitos, meus pré-julgamentos. E isso é um exercício para mim muito grande de humanidade, porque me faz entender o quanto eu não entendo nada em relação ao outro e como é importante saber perguntar, saber ter uma escutativa, saber entender aonde ele quer chegar, expor as dificuldades que ele já teve no passado e que ele não gostaria de ter mais. Então, assim, eu fui desenvolvendo uma série de perguntas para poder aprimorar cada vez mais esse entendimento. Mas o que me chocou sempre, e continua me chocando, infelizmente, é que a gente tem ainda, como a gente faz parte de uma sociedade, nós todos, uma sociedade extremamente preconceituosa e capacitista, a gente nunca pode falar do outro, né? O outro a sociedade, não, gente, nós somos sociedade, né? Nós somos família, nós somos, se não somos pais, somos irmãos ou somos cidadão, né? Então, somos participantes desse ecossistema gigantesco chamado sociedade. E eu percebo que existe, com toda certeza, principalmente com as pessoas com deficiência intelectual, né, ou com transtornos mentais, ou seja, pessoas que
muitas vezes acabam sendo extremamente superprotegidas pelas suas famílias, a ponto de nunca terem sido estimuladas a fazer escolhas, a nunca ter sido estimuladas a ter desejos. E uma dessas vezes, que é essa história que a Maíra mencionou, uma dessas vezes, eu batendo um papo, né, com um candidato, eu falei, mas cara, o que você gosta de comer mais? Qual é o seu prato preferido, né? Aquela comida que você mais gosta? Ele parou, me olhou, vou perguntar para minha mãe qual é o prato que eu mais gosto. E aí, a partir daí, eu entendi que, além de trabalhar nas duas pontas, que são na formação das pessoas e nas empresas, a gente também tem que olhar as famílias. Né? A gente também tem que fazer que as famílias percebam que a primeira barreira dos filhos são elas mesmas. Né? Somos nós como famílias, né? Não vou falar ela, mas somos nós. Porque eu até hoje, depois de 11 anos trabalhando com isso, eu ainda me pego tomando algumas decisões pelo Rafael. Só que a experiência já me faz rapidamente retornar, rebobinar e fazer com que ele escolha. Mas eu também faço isso, porque fui acostumada dessa maneira. Né? Então, essa é uma principal barreira para a gente ver que como as barreiras atitudinais, elas estão tão enraizadas, a gente, muitas vezes, não só na relação de mãe e filho, tá, Mar? Eu vou contar aqui algumas frases que eu tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar, porque já ouviram por aí. Frases assim, gente. Ai, eu até contei isso no TED, né, Mar? Ai, coitado do Carlos. Nossa, Carlos sofreu um acidente, ficou paraplégico, coitado, vai ficar preso àquela cadeira de rodas pro resto da vida. Ou, filha, chama a Aninha para brincar, tadinha. A Aninha tá lá sozinha, ninguém brinca com ela, coitadinha. A Aninha tem síndrome de Down. Gente, essas são as frases que a gente vai ouvindo ao longo da vida, entendeu? E a gente associa a deficiência a pesar, a dor, a tristeza, a fim do mundo, quando, na verdade, é só uma condição diferente da tua. Mas o fato de ouvir isso a vida inteira, e eu ouvi muito isso, e com certeza devo ter dito também, entendeu? Muitas vezes, faz com que a gente replique esse olhar, né, Aline? Esse olhar de tadinho, coitadinho, que difícil, que isso. E aí a gente vai contando isso um para o outro, um para o outro, um para o outro, e é assim que a gente vai tendo, infelizmente, a sociedade que a gente tem hoje, da qual a gente faz parte. Né? Assim, sem entender o que o Carlos pensa, ou a que a Aninha tá ali brincando na boa sozinha. Por que tadinha? Por que coitadinha? Por que coitado do Carlos? Gente, ele tem uma outra condição e tá tocando a vida, tá feliz, entendeu? Então, esse tipo de olhar, né, que ele tá muito enraizado na gente, isso é uma coisa que a gente tem urgência, né, para trazer essa consciência para cada um. Eu acho que gente, e a transformação não está na sociedade. A transformação está em cada um. Entendeu? Porque a sociedade é assim, porque a sociedade, porque a empresa. Gente, não, né? Somos nós. Né? Nós somos sociedade, nós somos empresas. Então, nós somos comunidade, somos cooperativa, somos nós. Então, está em nós. Então, se eu não mudo, né, esse meu olhar, se eu não entendo que fazendo isso eu estou ajudando com que a gente não tenha uma sociedade inclusiva. É isso que eu estou fazendo. Né? Então, isso é o que cada um de nós pode fazer. Estar um pouco atento da maneira como a gente fala, como a gente faz esses pré-julgamentos, como a gente junta deficiência com pesar, com tristeza, com... Gente, eu não vou dizer o seguinte, ter um filho com deficiência é a oitava maravilha. Mas, cara, o que o Rafael trouxe para a vida, para a nossa vida como família, para o entorno dele, para tudo que aconteceu a partir do nascimento, gente, eu não vejo pesar nenhum, né, de ter tido um filho com deficiência. Ele me trouxe, ele me descortinou, né, um mundo com tantas cores que eu não enxergava, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, cara, eu enxergava o mundo em 12 cores. Né? E aí, o fato de ter a deficiência tão perto, cara, eu vi que a gente tem muitas cores.
entendeu? Milhões de outras cores, e nem é só 36, não, é uma infinidade de cores. E eu nunca tive essa oportunidade de enxergar. E eu percebo que quanto mais eu convivo com pessoas com deficiência, mais cores eu continuo enxergando. Portanto, eu sou uma eterna aprendiz desse mundo tão colorido que a gente vive. Bom, praticamente foi a frase final essa, né? Mas de jeito nenhum. Eu só suspeito que você bateu pesado para a Aline agora. Só olhando os olhinhos dela ali, acompanhando as reações. Como é que bateu essa fala para ti, Aline? Eu senti que foi fundo. Olha, Flávia, bateu que o assistencialismo incapacita as pessoas. Então, toda a sua frase, né, ela girou em torno de você dar as ferramentas e não de você dar o produto pronto. Ou seja, você dá estratégias para que essa pessoa consiga, dentro da sua potencialidade, desenvolver o produto. E não você ir lá e dar esse produto pronto, né? E aí entra tudo aquilo que a gente está permeando até agora, né? As políticas de equidade. Como é que eu vou realmente ir ao encontro desse sujeito sem estar assistencializando ele? Porque o coitadismo, o tadinho, isso vem do assistencialismo. Isso vem de uma coisa de passar a mão na cabeça porque ele é inferior. Então, isso é uma questão que a gente tem que cuidar muito, né? Claro, a Flávia faz isso todo dia, de se policiar, assim como eu, né? Às vezes é normal a gente chegar num ambiente de empresa, a gente vai trabalhar essa questão da diversidade e a gente pensa, né? Poxa, colocaram o sujeito surdo que usa aparelho lá no lugar mais barulhento, aquela cabeça dele deve estar um turbilhão de coisa. Aí vem a palavra tá, não é, tadinho. Ele só tem que ter uma mudança, ele só tem que sair dali, ele tem que ir para um outro lugar onde ele consiga trabalhar mais concentrado, mesmo sendo essa questão do visual. Então, isso é uma coisa que é difícil a gente tirar do vocabulário da gente. Eu não vou dizer que eu nunca usei essas palavras, eu já usei. Mas hoje, quando ela vem, peraí, que isso aí tá lá no inconsciente, gente. Vamos vir para a consciência, vamos ver que isso é assistencialismo, vamos ver que eu estou incapacitando outra pessoa, não é certo. Então, trata da gente mudar essa concepção que já está dentro da gente também, né? E, Flávia, eu concordo com tudo que tu falou. A gente não tem que tirar as possibilidades das crianças. Pelo contrário, a gente tem que parar e deixar que elas nos digam o que elas realmente querem, né? Eu já ouvi por vezes, e aí vocês pegaram uma ferida que pode ser profunda, mas eu penso que muito contributiva, que é uma defesa no sentido de, mas eu não quis dizer isso. Isso é exagero, você está me levando a mal. Quando eu falo coitadinho é porque eu me apiedo, é porque eu estou expressando a minha gentileza, o meu cuidado. Tem uma autodefesa muito dura. Eu acho que tem aí uma carapaça bastante grossa que a gente precisa cavar para ter esse entendimento de que não é só a palavra. Né? Quando a Aline traz essa interpretação, quando eu solto um coitadinho, eu estou deflagrando um viés inconsciente, provavelmente super assistencialista. Né? Mas eu posso ter essa blindagem. Ai, o pessoal é muito exagerado, agora eu não posso mais falar nada. Qualquer palavra que eu solte, eu já sou mal interpretado. Esse zelo se faz muito necessário, né? Porque minha avó ensinou assim: quem bate esquece, quem apanha não esquece. Para quem solta a palavra, né? Na próxima frase você já nem lembra o que falou. Mas para quem ouviu, para quem se pôs naquela condição, é uma ferida que só se aprofunda, né? Então, quem tem condição de adaptar, ajustar, inclusive fazendo a inclusão é ótimo, mas acho que a redundância cabe nesse sentido. A inclusão na forma que a gente se expressa, a gente ter esse cuidado, também é uma demonstração de cuidado, de respeito e de equidade. Ah, mas a vida inteira, imagina, eu também chamo meu filho de coitadinho. Quando ele está com fome, eu falo, ai, coitadinho, não almoçou. Você que está me... Não, tem outro...
diferente para os diferentes, É né? A bem equidade. diferente, né, Maíra, o termo. Sim. E aí vem aquilo que a Flávia está falando aqui desde o início, ó, o julgamento, né? Então, é claro, eu não vou mudar o meu vocabulário, eu não vou entrar nessa espécie de blindagem, mas eu vou parar para analisar os julgamentos que tem dentro dessa minha frase. Porque, tadinho da Maíra, ela nem almoçou hoje ainda. Ok, mas o que eu falei não tem uma bagagem histórica, não tem uma militância envolvida, não tem pessoas que estão sofrendo com esse coitadismo, né? Então, entra muito essa questão que a Flávia ressaltou e muito bem aqui, que é a questão do julgamento, né? Então, eu não posso também levar. A gente fala hoje, né? Os jovens, eu vou me citar aqui já como de uma outra esfera, né, gente? A questão do mimimi. Gente, não é um mimimi. É a questão de como você está se posicionando. Sim, existe pessoas que, poxa, coitada, não almoçou, não tomou café. Mas espera aí, e essas pessoas que você está julgando como coitada, que tem todo um histórico aí de 1000 anos atrás. Então, como eu estou chegando nessas pessoas? Qual é o meu julgamento? E também você fazer um exame de consciência, isso é bom, isso desperta autoconhecimento. Muitas vezes o que você fala socialmente diz muito mais sobre você do que o seu próximo. É a barreira que você põe, ele não vai conseguir desenvolver esse trabalho. Diz sobre você, não sobre a pessoa. Como é que eu vou falar uma coisa se eu nem vi se ele consegue desenvolver ou não consegue, se ele tem potencialidade para isso? Às vezes nem eu consigo desenvolver. Então, diz muito mais sobre a minha opinião, sobre a minha consciência, sobre o meu autoconhecimento, sobre do que o meu próximo, né? Quando no meu primeiro trabalho, né? Já falei dele algumas vezes aqui no canal, mas eu comecei minha trajetória profissional atuando como agente de microcrédito, então em comunidades carentes, dando orientação e acesso a crédito a juros subsidiado. Em pequenos negócios, enfim. E eu lá, felizona com a minha HP, né, para fazer os cálculos das parcelas e tal, no alto dos meus 18 anos. Vocês me conhecem com 40, imagine Maíra com 18. Meus chefes vão tudo pro céu daquela época, né? Você fala em utopia e militância, eu lembro desse momento da vida. Que bom, né? Mas uma vez, com um colega, a gente fazendo prospecção em um bairro periférico aqui em São Paulo, e aí a gente fazendo oferta de crédito e tal, uma senhora muito simples, muito pobre, acompanhou muito rápido o raciocínio da taxa de juros e tal, deu um lance de quanto ela pagaria mensal da parcela do empréstimo que a gente faria. Bacana, acho que a gente preencheu lá os documentos, as fichas, a gente estava voltando para o escritório e o meu colega, né, a gente andava em dois sempre, o meu colega que também era agente de microcrédito, ele olhou para mim e falou, Maíra, a mulher não tinha um dente na boca e fez a conta mais rápido que eu. Aí a gente voltou com esse preconceito, né? Aí fomos falar com a nossa diretora, que era uma nordestina maravilhosa, Tarcísia, arretadíssima. A gente contou a história para ela. Ela fez a conta, não tinha. A Tarcísia ficou olhando para a gente e falou: vai ver, ela não usou os dentes para fazer a conta, né? Mas eu queria saber de vocês: que dicas práticas, mão na massa, pé no chão, a gente daria para a nossa audiência para enxergar mais potência do que deficiência? Quais dicas? Bom, essa é a pergunta, enfim, eu adoro essa pergunta, né, Márcia? Você sabe muito bem disso. E eu diria que a gente tem que deixar de tentar encaixar o outro nos nossos julgamentos, ou fazer com que o outro se encaixe de alguma maneira naquilo que eu acho que sim ou eu acho que não. O que eu quero dizer com isso? Eu estava contando uma história aqui, quando a Maíra falou agora não, todos nós, todos seres humanos, temos muitas potencialidades. E elas são, graças a Deus, bem diferentes.
E é esse mix de diferenças, de potencialidades, que faz com que a gente tenha muito mais rápido inovações nas organizações, porque é a partir das diferentes perspectivas, das diferentes histórias de vidas, das diferentes necessidades que eu contemplo, né, diversos pontos de vista em um produto ou um serviço e faço com que ele alcance não somente um único nicho, mas que ele seja muito mais abrangente, que eu possa ter muito mais gente interessada em estar adquirindo esse produto ou serviço. Então, se a gente for buscar a normalidade, o padrão, o jeito mais comum das pessoas serem, estarem, o mais parecido comigo, eu com toda certeza vou estar desperdiçando um monte de talentos diferentes por aí que não estão agregando nada na sua organização. E você está aí pedindo para as pessoas que você mais gosta da sua equipe indicações. E aí a gente sempre tem uma proximidade muito grande, né, entre os iguais. Né? Então, assim, se eu sou uma mulher branca, de classe média, fiz faculdade na PUC, é natural que eu vou indicar alguém que tem mais ou menos o mesmo perfil, que também tem mais ou menos o mesmo tipo de vida que eu tive, e que também tem mais ou menos o mesmo tipo de experiência. E aí, duas pessoas iguais na mesma equipe, tem uma sobrando. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala, né, de diversidade e inclusão, a gente não está falando de modismo, ou não está falando de que é algo que está todo mundo fazendo, também vou fazer esse negócio aí, ou vou começar a fazer, Maíra, né, que, falando em atrocidades, ou vou começar a fazer um monte de ação positiva, entendeu? Ação afirmativa, vou sair aí colocando cota para mulher, cota para negros, cota... Gente, a cultura não se faz dessa maneira. A gente tem que simplesmente trazer efetivamente quais são os pontos necessários para que a gente tenha a inclusão de fato dessas pessoas, para que aí sim a gente possa falar que a gente tem diversidade na equipe. Trazer gente para ficar ali orbitando a organização sem promoção. O que eu quero dizer com orbitar? Sem promoção, sem plano de carreira, com prazos maiores de mudança de cargo. Isso significa que você está querendo trazer diversidade para a sua equipe, mas não está prestando atenção em ter ações de inclusão. Portanto, não é fazer um monte de ações de trazer gente sem pensar efetivamente em políticas internas aí, né? Trazendo a fala até da Aline, que falou tanto de políticas públicas, né? Então, políticas internas. Ter política é fundamental para que a gente busque relações voltadas com um olhar de equidade, né? Porque senão a gente vai estar simplesmente replicando o que acontece na sociedade, em que a gente tem a diversidade, mas a gente não tem a inclusão. Ou seja, né, nós mulheres somos a maioria, as pessoas negras também são a maioria, e ainda assim a gente não as vê, né, representadas em todos os lugares, em todos os níveis hierárquicos, em todas as universidades, em todas as empresas, né, em qualquer canto. Então, isso significa que na nossa sociedade, que já é diversa por natureza, é uma sociedade sem inclusão. E que a gente não replique esse modelo nosso, como sociedade, dentro da organização, que é trazer a diversidade sem pensar em políticas internas para promover, de fato, a inclusão dessas pessoas. E eu vou ter inclusão dessas pessoas quando eu enxergar que representantes de todos esses grupos, que a gente chama de grupos subrepresentados ou grupos minorizados, minoritários, estejam em todos os níveis hierárquicos, no mesmo tempo de promoção, sendo contratados, sendo promovidos. Aí sim eu vou ter a inclusão. Muito obrigada, Flá. E Aline, tua dica, como é que a gente enxerga mais potência além da deficiência? Maíra, a Flávia já respondeu tudo, né? Mas eu quero trazer um exemplo que eu sei que... vamos pegar o Rei Pelé aqui. Pegar um cara sensacional para usar como exemplo. Ele jogava como atacante, correto?
E ele ficou conhecido como o rei do futebol, enfim, por fazer inúmeros gols, por trazer a Copa para a gente, enfim. Mas e se a gente tivesse 11 Pelés? Um Pelé zagueiro, um Pelé goleiro, enfim, um centroavante. Será que a gente conseguiria ganhar a Copa? Né? Vai ao encontro daquilo que a Flávia falou. A gente precisa da diferença para construir, de fato, um time potente. Se eu tiver 5 Alinhas trabalhando comigo, eu não vou mudar em nada, vai ser todo dia a mesma coisa. Então, isso que eu quis trazer, né, com essa questão. E se fosse 11 Pelés no único time, né, será que a gente realmente ganharia a Copa? Porque aí eu trago, né, o meu amorzinho platônico, que é Bauman, né, que a gente vive nesse mundo líquido agora de ter que se adaptar rápido, de ter que mudar. São pequenas revoluções diárias, todos os dias. Então, todo dia eu vou levantar, eu vou ter uma posição diferente, eu vou me autoconhecer melhor, eu vou mudar a minha consciência, eu vou assistir o Geralmente Quinta-feira, que tem um monte de dicas de expansão de consciência, e aí sim eu vou fazer a minha pequena revolução diária para ter uma sociedade melhor e mais empática. Então, eu acredito que essa seja, de fato, a essência da coisa, né? Ninguém igual a eu vai construir algo melhor, e sim uma pessoa que talvez seja o meu calo no pé. Ela vai fazer eu perceber uma coisinha que não tá legal em mim, através daquela atitude dela, e aí sim eu vou fazer a minha pequena revolução diária, né? De mudança, de autoconhecimento. Muito obrigada. Tua fala me faz lembrar uma vez um compartilhamento da Flá também, que é: se você está num lugar que tem 5 pessoas que pensam parecido, que são parecidas, que vestem parecido, que falam parecido, 4 delas estão sobrando. E a gente começou com o Taleb. Eu queria terminar com um aforismo desaforado dele, que corrobora com a nossa discussão e diz o seguinte: precisamos nos sentir um pouco perdidos em algum lugar, física ou intelectualmente, pelo menos uma vez ao dia. Se a gente quiser aprender, se a gente quiser evoluir, se a gente quiser se desenvolver, tá aqui um cadeirante. Nunca me deparei com essa situação. O que eu faço agora? Que bom. A gente vai poder aprender, a gente vai poder se desenvolver, claro, se a gente tiver essa predisposição para promover a tão falada equidade no episódio de hoje aqui do Geralmente Quinta-feira. Para mim foi uma aula, eu já sabia que seria, eu sabia que ia sobrar no assunto, porque deixar só as duas seria sensacional, eu sabia que eu tinha que fazer essa ponte entre vocês se conhecerem em algum momento, sabia dessa conexão que ia rolar. Super obrigada. E para aqueles que estão nos assistindo também, muitíssimo obrigada pela audiência, por prestigiar mais um dos nossos programas. Fiquem ligados, acompanhem as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook e o nosso canal lá no YouTube. Fiquemos juntos lá no GQF. Super obrigada mais uma vez. Gratidão imensa, Aline, Flávia. Que bom começar aqui com vocês. Nos vemos em uma próxima. Se cuidem. Até mais. Um abraço. Obrigada. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões que promovam ação, Diversidade, inclusão, estratégia, inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos